Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, dia 9 de outubro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, para pedir a Deus a graça da perseverança e da fidelidade enquanto seguidores de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o Evangelho da liturgia de hoje, Lucas, capítulo 11, versos 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Alguns, porém, diziam: é por Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem Jesus, pedia-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividindo internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega o mais forte que ele e o vence, agarra-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso. Não encontrando, diz: vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entram e se instalam ali. No fim, o estado desta pessoa fica pior do que antes. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos diante da página do Evangelho, mais uma vez, o conflito entre Jesus e os doutores da lei e os fariseus, que vendo a ação de Deus em Jesus, se fecham. E não apenas fecha os olhos para não ver, fecha o coração para não acolher, mas ainda acusam Jesus. Acusam Jesus de ele estar realizando aquele milagre, expulsando aquele demônio, não pelo dedo de Deus, mas pelo dedo de Satanás, pelo chefe dos demônios. Que acusação terrível, que inveja. O que a inveja faz com a pessoa? Cega os olhos,
cega os ouvidos e o coração e ainda acusa o outro, mesmo percebendo que aquela ação é boa, é de Deus. Mas Jesus, conhecendo os corações, mostra para os fariseus o caminho que eles mesmos estão caindo e não percebem. Primeiro, Jesus fala de um reino dividido. Esse reino dividido, é claro, Jesus está falando do reino de Israel, que o povo de Deus tinha uma única terra. E lá no tempo dos filhos do rei Salomão, se dividiu entre reino do sul e reino do norte, que depois vai ser o sul, Jerusalém, o norte, a Samaria. E esses povos, apesar de irmãos, não se combinavam no tempo de Jesus. E, infelizmente, até hoje, ainda temos esse conflito entre o norte e o sul de Israel. Um reino dividido será destruído. E os fariseus sabiam que Jesus estava falando para eles. Depois Jesus diz mais: os seus discípulos também expulsam demônios. Por quem eles expulsam? Pela força de quem? Mas Jesus não fica perdendo a paz com as acusações dos adversários. Ao contrário, Jesus apresenta agora uma catequese. Ele diz: olha, se fosse pelos chefes dos demônios, o reino dele estaria dividido e ele seria destruído. Agora, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, se é pelo dedo de Deus que eu realizo as boas ações, se é pelo dedo de Deus que eu curo, é porque o reino de Deus já chegou no meio de vós. Olha que maravilha! A ação de Jesus testemunha que o reino de Deus está entre nós. Mas o evangelho termina com uma parábola meio estranha. Jesus dizendo de um demônio que sai e que depois volta. Jesus está querendo chamar a atenção para aqueles e aquelas que se fazem discípulos e discípulas dele. É preciso perseverança, porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Ou seja, quem se faz discípulo de Jesus, é preciso entrar num caminho de conversão cotidiana. Essa ideia de dizer, eu encontrei o Senhor e agora estou convertido, tudo bem, você pode ter dado uma guinada na sua vida. Você pode agora ter tomado uma firme decisão de seguir os passos do Senhor. Agora, a conversão é obra de todo dia. Todo dia precisamos nos esforçar para sermos melhores. Cada dia precisamos nos esforçar para aprender a fazer o bem e deixar de fazer o mal. Cada dia precisamos pedir a Jesus esta graça da fidelidade, da perseverança, para não nos desviarmos do seu caminho. Pois a santidade é obra de todo dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.